Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Regina Coeli, conduzida pelo Papa Francisco neste domingo de Pentecostes. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Saudamos os amigos da Rede Canção Nova de rádio e televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web, TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, Rádio Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, TV Pai Eterno em Goiânia, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom, Rádio Tubá de Tubarão, Santa Catarina. Nossa saudação aos amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí em Goiás, Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso, Rádio Aliança FM de Porto Alegre, Rádio Aliança FM de Brasília, Canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Gregoriana, Rede Rádio TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial no Rio de Janeiro, Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha na Paraíba. A nossa saudação ainda aos amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói, Rádio Fraternidade em Taquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. Desejando a você um bom domingo, uma boa festa de Pentecostes dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Aguardamos, dentro de instantes, a oração mariana a ser conduzida pelo Papa Francisco, que depois de praticamente 3 meses, vez que a última oração mariana conduzida da janela do Palácio Apostólico se deu em 1º de março, portanto, amanhã é dia 1º, praticamente 3 meses. A oração mariana volta então a ser conduzida da janela do Palácio Apostólico e não mais da biblioteca do Palácio Apostólico, onde vinha se dando neste período da pandemia. Uma presença contida de fiéis e peregrinos presentes na praça, de fato, mantendo aquela distância necessária como por determinação. Portanto, temos a alegria de ter, neste domingo de Pentecostes, cuja solenidade encerra o período pascal, a oração mariana conduzida da janela do Palácio Apostólico que dá para a Praça São Pedro, portanto, com os fiéis presentes na Praça São Pedro. De fato, ao longo deste período, praticamente desses 3 meses, os últimos 3 meses, o Papa vinha conduzindo a oração mariana da biblioteca do Palácio Apostólico. E a última oração mariana feita da janela do Palácio Apostólico foi, como dissemos, em 1º de março. Os policiais estão garantindo o acesso seguro dos fiéis à praça e vigiando para que respeitem a necessária distância. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, saudando a multidão, saudando os presentes na praça, fiéis e peregrinos. Ouçamos as suas palavras, a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje que a praça está aberta, podemos voltar? É um prazer. Hoje celebramos a grande festa de Pentecostes, na recordação da efusão do Espírito Santo na primeira comunidade cristã. O Evangelho de hoje nos remete à noite da Páscoa e mostra-nos Jesus ressuscitado que aparece no cenáculo, onde os discípulos haviam se refugiado. Pôs-se no meio deles
E disse-lhes: a paz esteja convosco. Estas primeiras palavras pronunciadas pelo ressuscitado, a paz esteja convosco, devem ser consideradas mais do que uma saudação. Expressam o perdão. Perdão concedido aos discípulos que, para dizer a verdade, o tinham abandonado. São palavras de reconciliação e de perdão. Também nós, quando desejamos a paz aos outros, estamos dando o perdão e pedindo perdão também. Jesus oferece sua paz precisamente a esses discípulos que têm medo, que custam a acreditar no que viram, ou seja, o sepulcro vazio, e subestimam o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres. Jesus perdoa sempre e oferece sua paz aos amigos. Não se esqueçam. Jesus jamais se cansa de perdoar. Que nos cansamos de pedir perdão. Perdoando e reunindo os discípulos ao seu redor, Jesus faz deles a sua igreja, a sua igreja, uma comunidade reconciliada e pronta para a missão. Reconciliada e pronta para a missão. Quando uma comunidade não é reconciliada, não está pronta para a missão, está pronta para discutir dentro de si em lutas internas. O encontro com o Senhor ressuscitado dá uma reviravolta na existência dos apóstolos e os transforma em testemunhas corajosas. De fato, logo após diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Essas palavras fazem entender que os apóstolos são enviados para dar continuidade à mesma missão que o Pai confiou a Jesus. Eu vos envio a vós. Não é tempo de estarem trancados, nem de recordar com saudades os bons tempos, tempos passados com o Mestre. Não. A alegria da ressurreição é grande, mas é uma alegria expansiva, que não deve ser retida para si, mas é para dá-la. No domingo do tempo pascal, ouvimos pela primeira vez esse mesmo episódio, após o encontro com os discípulos de Emaús, portanto, o bom pastor, os discursos de despedida e a promessa do Espírito Santo. Tudo isso é orientado para fortalecer a fé dos discípulos e também nossa, em vista da missão. E precisamente para animar a missão, que Jesus dá aos apóstolos seu Espírito. Diz o Evangelho, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo que queima pecados e cria homens e mulheres novos. É fogo de amor com o qual os discípulos poderão incendiar o mundo. Aquele amor de ternura que privilegia os pequenos, os pobres, os excluídos. Nos sacramentos do batismo e da confirmação, recebemos o Espírito Santo com seus dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Este último dom, o temor de Deus, é precisamente o oposto do medo que antes paralisava os discípulos. É o amor pelo Senhor, é a certeza da sua misericórdia e da sua bondade. É a confiança de poder seguir na direção por Ele indicada, sem que nunca nos falte sua presença e seu apoio.
A festa de Pentecostes renova a consciência de que em nós habita a presença vivificante do Espírito Santo. Ele também nos dá a coragem de sair fora dos muros protetores de nossos cenáculos, grupinhos, sem recostar-nos na vida tranquila ou fechar-nos em hábitos estéreis. Elevemos então nosso pensamento a Maria. Ela estava ali com os apóstolos quando veio o Espírito Santo. Protagonista com a primeira comunidade da admirável experiência de Pentecostes, e peçamos a ela para que obtenha para a Igreja o ardente espírito missionário. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux et perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Santo Padre, a cena para os fiéis e peregrinos presentes na praça. Ouçamos as suas palavras após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, 7 meses atrás se concluía o Sínodo Amazônico. Hoje, festa de Pentecostes, invoquemos o Espírito Santo para que dê luz e força à Igreja e à sociedade na Amazônia, duramente provada pela pandemia. São muitos os contagiados e os mortos, também entre os povos indígenas, particularmente vulneráveis. Por intercessão de Maria, Mãe da Amazônia, reza pelos mais pobres e indefesos daquela querida região, bem como também por aqueles do mundo inteiro, e faço apelo a fim de que não falte assistência médica a ninguém. Cuidar das pessoas. Não poupar para a economia. Cuidar das pessoas, que são mais importantes do que a economia. Nós, pessoas, somos templo do Espírito Santo. A economia não. Hoje, na Itália, se celebra o Dia Nacional do Alívio, para promover a solidariedade aos doentes. Renovo o meu apreço àqueles que, especialmente neste período, ofereceram e oferecem seu testemunho de cuidado com o próximo. Recordo com gratidão e admiração todos aqueles que, ajudando os doentes nesta pandemia, deram a sua vida. Rezemos em silêncio pelos médicos, voluntários, enfermeiros,
tutti operatori todos di salute agentes de saúde e tanti e che hanno tantos donato la sua vita que in deram a questo sua periodo. vida neste período. Auguro a tutti una buona domenica di Pentecoste. Desejo a todos um bom domingo de Pentecostes. Abbiamo tanto bisogno Precisamos muito della luce e della forza da dello luz e Spirito da Santo. força do Espírito Ne ha Santo. bisogno la Chiesa. A igreja precisa dessa luz e dessa força para caminhar concorde e corajosa, testemunhando o Evangelho. E ne ha bisogno E l'intera também a família humana inteira per uscire da questa precisa crisi para sair desta più crise unita mais unida e non più e divisa. não mais dividida. Voi sapete che da Vocês una sabem que crisi de uma come crise questa como esta non si esce não se uguale. sai igual como antes. Si esce o Se migliori sai ou melhor peggiori. ou pior. Che abbiamo il coraggio di Que tenhamos a cambiare, coragem essere de mudar, meglio, de ser melhores, di essere migliori de ser melhores di prima antes. e poter costruire Poder construir attivamente positivamente la post-crisi a pós-crise della pandemia. da pandemia. Per favore, Por favor, non dimenticatevi não se di esqueçam pregare per me. de orar por mim. E buon pranzo E bom almoço e arrivederci e até a in próxima piazza. na praça. Santo Padre saúda com alegria, com satisfação os fiéis na Praça São Pedro após esses 3 meses fazendo a oração mariana da Biblioteca do Palácio Apostólico, portanto, voltando a fazer a oração mariana da janela do Palácio Apostólico que dá para a praça, portanto, com a presença de fiéis que antes podiam acompanhar somente através dos meios de comunicação. Ressaltamos nas palavras do Santo Padre após a oração mariana este apelo em favor dos povos amazônicos. O Papa lembrou que 7 meses atrás se concluía o Sino do Amazonas. E assim agradecemos a todos vocês que acompanhou pela página da comunidade de rodagem, a Capela de Santiago, a oração do Regina Celli com o Papa Francisco. Pedimos a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que abençoe as nossas casas, as nossas famílias, abençoe a cada um de nós, neste Domingo Santo, dia de Pentecostes. Nos encontramos logo mais às 19 horas, Papa, a oração do Santo e agradecemos ao Senhor. São muitos os contagiados e os mortos, disse o Papa, também entre os povos indígenas, particularmente vulneráveis. Por intercessão de Maria, Mãe da Amazônia, reza pelos mais pobres e indefesos daquela querida região, bem como do mundo inteiro, e faço apelo a fim de que não falte assistência médica a ninguém. Nosso agradecimento a todos, desejando mais uma vez um bom domingo, boa festa de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.